E a gente já começa com o Grêmio, que tá de olho no Palmeiras, né? Mas tá precisando caprichar na pontaria. Dentro da área, no drible, bateu, pega, Jean! O Grêmio de 2020 e 2021 pode ter uma das melhores defesas do país. Mas uma dificuldade tem chamado a atenção. Bateu, jogou pra fora. O que faltou pra gente, que eu falei, foi a tranquilidade. Na hora do último passe, na hora de finalizar, só faltou o gol. Os números que vamos apresentar agora podem ser confusos. Por isso vamos chamar de índice pontaria, que é a relação entre o número de finalizações e de gols. Ou quantas vezes um time tem que chutar a gol para balançar a rede. No Brasileirão, o Grêmio tem precisado de 11 bolas. É um número alto, o maior entre os 6 primeiros colocados do campeonato. Mas será que o problema é simplesmente falta de pontaria? Isso é muito relativo, né? Porque essas finalizações podem ser por falta de criatividade, né? De ousadia perto da área. Então, às vezes, você começa a chutar de fora da área, de longa distância, porque não consegue criar. Ou o excesso de jogos. Muitos jogos com time misto, com time reserva, isso interfere no entrosamento, especialmente no Campeonato Brasileiro, e aí atrapalha a construção ofensiva e o momento chave, né, que é o momento de fazer gol. Para quem está em campo, essa é a explicação. A gente está precisando de mais chutes, mas a gente está criando. Mas eu acho que é mais mesmo uma questão de detalhe, caprichar um pouquinho mais, porque espero que nessa sequência aí esses números eles diminuam. Fato é que o Grêmio é o 5º time que mais finaliza no Brasileirão. Nos 28 jogos até agora, em apenas 6, o time chutou menos que o adversário. Mas o Grêmio joga para ganhar. E você vai ver o scout de todos os jogos, o Grêmio teve mais oportunidades que os nossos adversários. Mas em número de gols marcados é só o 9º na tabela. Em alguns jogos, a falta de pontaria foi citada pelo Renato. Contra o Corinthians, quando o Grêmio teve 24 finalizações e o Timão só 5. Só faltou o gol para coroar a apresentação da minha equipe de hoje. Também contra o Vasco. O que faltou pra gente, que eu falei, foi a tranquilidade na hora de concluir, na hora do último passe. E São Paulo. Só não vencemos o jogo hoje, talvez por um pouquinho mais de tranquilidade na hora do último passe, na hora de finalizar. Todas essas declarações do Renato foram feitas depois de jogos que terminaram em 0-0. Mas agora a gente vai mostrar um 0-0 que na verdade é um caso positivo do time do Grêmio. Se lembram do último jogo de 2020? 30 de dezembro, decisão contra o São Paulo no Morumbi. Daquele 0-0 ninguém reclamou. Então a marcação encaixou direitinho, foi da maneira que nós treinamos, da maneira que eu queria que a equipe jogasse. Na Copa do Brasil a história é diferente. Em vez de 11, o time precisa de 8 finalizações para marcar. E em 5 dos 6 jogos até agora, o Grêmio chutou menos do que o adversário. O Grêmio acabou enfrentando, até o São Paulo, adversários de Série B, Juventude e Cuiabá. Mais do que natural, portanto, que ele encontrasse mais facilidades na construção e na realização dos seus lances de ataque. Já nas 2 semifinais, os tricolores chutaram 7 vezes e o São Paulo 19. Mesmo assim, o time fez o único gol do duelo. Pode ser aquela identidade copeira que o torcedor tanto lembra dos anos 90, tanto lembra de Paulo Nunes. Finalização você tem que ter muita coragem, né? Porque é o gol, é o último momento, né, antes, né, do chute. Você tem a calma, tem a frieza, a capacidade, mas principalmente o fundamento do treinamento. Paulo Nunes, o cara que sabe tudo de Grêmio e de Palmeiras, né? O adversário dos tricolores na final da Copa do Brasil.